Em um reino divino, os deuses deixam a deusa da cura Rista para resolver uma missão de dificuldade nível S, na qual terá que salvar o mundo. Ela fica desesperada, pois era uma deusa iniciante, e sendo dificuldade S, até mesmo os veteranos pensariam duas vezes para pegar uma missão em um mundo tão terrível. E galera, a gente já chegou aos 150 mil inscritos, pô, sério mesmo, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 200 mil, galera. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 7.304 likes. E agora bora lá. E para salvar o mundo, ela precisaria escolher um herói para tal função. Depois de muito procurar, ela acaba encontrando um humano que, apesar de ser nível 1, tem estatísticas fora do comum que deixa ela completamente empolgada com a sorte que teve. Então ela invoca o herói Seiya para a missão de salvar o mundo Gaia Brand do Lorde Demônio, fazendo ela se encantar com a beleza do humano. Por mais que a relação de deuses com humanos fosse proibida, mas pro seu azar ele não parece muito interessado nela ou na missão, questionando por que ela, como deusa, não salvava o mundo. Ela explica que a regra é que o mundo dos humanos deve ser salvo apenas por humanos, mas tenta tranquilizar ele, dizendo que ela estaria lá para ajudar e mesmo que morresse, ele só retornaria ao seu mundo de origem. Porém, Seiya continua relutante, mas sem ter outra opção, ele aceita a missão contanto que se preparasse bem para ela, fazendo ela lembrar que na sua ficha estava escrito que ele era bastante cauteloso. Então Rista vai até a sua amiga Arya, a deusa do selo, pedir conselhos sobre como lidar com Seiya. Ela tranquiliza Rista, dizendo que como o nível da missão é S, era bom agir cautelosamente. Além disso, o tempo do reino divino passava de forma mais lenta do que os da superfície, então ele tinha tempo para treinar e aconselha ela a agir como uma amiga para Seiya para facilitar a relação deles. Ela segue o conselho de Arya, aceitando o treinamento de Seiya e tentando fazer amizade, oferecendo comida e conforto. Porém, ele continua cauteloso, chegando a pedir para ela comer a comida primeiro para garantir que não estava envenenada. Para respeitar ainda mais seu espaço, ela explica que não iria incomodar ele e quando ele estivesse pronto, deveria avisar ela tocando uma campainha que ela entrega para ele. Depois de uma longa semana com ela aguardando, finalmente Seiya toca a campainha. Rista vai correndo até seu quarto, onde eles descobrem que somente com o treinamento de uma semana ele evoluiu para o nível 15. Porém, ele queria treinar ainda mais, mas Rista já estava impaciente e disse que não tinha como esperar. Então os dois atravessam um portal para a cidade de Edona, onde eles compram todos os equipamentos que Seiya acha necessário, o que eram muitos, já que ele queria se precaver ao máximo. Lá eles também conhecem uma menininha fofa chamada Nina, que percebendo como Seiya era cauteloso, entrega uma flor para ele, dizendo que era um amuleto de proteção. Com ele já equipado, chega o momento de treinar lutando com criaturas daquela cidade, onde só tinha monstros de níveis baixíssimos. Eles encontram com uma gosma esquisita e Rista explica que é uma criatura fraca que é derrubada por qualquer ataque. Porém, Seiya dá diversos ataques consecutivos e super potentes para garantir o fim da gosma, mesmo tendo o poder de analisar as estatísticas dos inimigos e saber que de fato era um monstro de nível baixo. De repente, uma das nobres celestiais do Lorde Demônio, a Chaos Machine, aparece. Ela explica que o Lorde Demônio sabia que mandaria um herói atrás dele e mandou ela antes que isso acontecesse. Como ela imaginou que ele devesse estar treinando em um local de monstros de níveis baixos, localizou ele rapidamente. Rista avalia o nível da Chaos, vendo que ela tinha estatísticas superiores e acima dos iniciantes. Como ela era mais forte do que eles estavam preparados, os dois correm da Chaos, com ela perseguindo eles. Rista abre um portal para o reino divino e os dois conseguem escapar. Assim que voltam, Seiya decide voltar ao antigo treinamento, deixando Rista mais uma vez esperando. Entediada, ela resolve olhar na bola de cristal que podia ver todos os mundos, onde vê que Chaos previu que Rista fosse observar ela e elimina um cidadão da cidade, avisando que até eles aparecerem, ela eliminaria alguém de 10 em 10 minutos. Para piorar, sua próxima vítima era justamente o pai de Nina. Porém, Seiya age de forma diferente para tudo aquilo, negando enfrentar ela antes do seu treinamento, justificando que o tempo de lá passava mais devagar. Rista fica frustrada por não ter o que fazer, dizendo que Seiya era um péssimo herói, não importando o quanto era forte. Porém, ele explica que se morresse em pouco tempo não existiria mais cidade nem mundo para salvar, e por isso tinha que ser cauteloso. Ele começa a vestir sua armadura, se preparando para a batalha, e ela se assusta ao perceber que ele evoluiu para o nível 21, ganhando novas habilidades, o suficiente para derrotar Chaos. Enquanto isso, Chaos pensa em eliminar o pai de Nina antes dos 10 minutos, deixando a pobre garotinha em prantos, mas felizmente nesse momento Seiya aparece. Com sua evolução, eles pensam que a batalha estava ganha, mas Chaos, ao ver que Seiya tinha evoluído, libera sua forma mais poderosa, aumentando suas habilidades. Para aumentar ainda mais seu poder, ela própria se golpeia, liberando sua verdadeira forma, uma criatura de nível superior. Rista fica preocupada com Seiya, mas ele se mantém de pé após receber um golpe de Chaos. Estranhando como ele aguentou aquele golpe, ela resolve verificar seu nível novamente, mas ele usou sua habilidade para bloquear bisbilhoteiros, deixando um bloqueio um em cima do outro, não permitindo que ela veja seu nível. Depois de alguns cadeados quebrados, com seus olhos quase pulando para fora de tanto esforço, ela finalmente vê suas atuais estatísticas, se surpreendendo ao ver que ele tinha evoluído 10
10 vezes mais, percebendo que na verdade desde o início ele não mostrou suas reais estatísticas, sendo cauteloso em esconder seu nível e treinando mesmo já sendo forte. Graças à sua cautela, ele consegue derrotar a Caos, eliminando ela. Rista fica toda feliz com a vitória, mas pergunta por que ele escondeu suas reais estatísticas, até mesmo para ela, que é sua parceira. Ele explica que tem que prevenir caso algum rival consiga ler sua mente. Toda a cidade fica completamente agradecida por Seiya ter salvado eles, e dão diversos presentes para mostrarem a gratidão. Mas ao invés de ficar feliz com a vitória e os elogios, Seiya começa a atacar fogo nos restos de Caos como precaução para ela não conseguir se regenerar, já que era uma das 4 nobres celestiais. Mas ele, como sempre, exagera e acaba colocando fogo na cidade, fazendo as pessoas fugirem dele. Depois de praticamente destruir tudo, a situação muda e todos estão ansiosos pro herói deixar logo a cidade. O pai de Nina é o único que ainda agradece Seiya, oferecendo dinheiro a ele como forma de agradecimento. Depois dele pegar o dinheiro, com Rista reclamando que aquela não era uma atitude de herói, ela fala para eles irem para a próxima cidade pegar mais equipamentos. Porém, Seiya nega, dizendo que ao descobrirem que uma nobre celestial foi derrotada, eles mandariam alguém de nível ainda mais alto para enfrentar ele, e ele precisava treinar mais e pergunta se ela não pode criar os equipamentos como fez no seu quarto. Porém, Rista explica que tudo que ela cria deve ficar no reino divino, sendo proibido sair de lá. Ele chama ela de inútil e ela lembra que tem poderes de cura, então ele corrige dizendo que ela tinha o mesmo valor de uma erva medicinal. Mesmo querendo os equipamentos, ele decide que o melhor seria treinar antes de partir para a próxima cidade, deixando Rista mais uma vez frustrada. De volta ao reino divino, Rista conversa com sua amiga Arya, falando como estava ansiosa para salvar o mundo Gaia Brand e se tornar uma deusa tão incrível como ela, que já tinha salvo 300 mundos. Porém, Arya fala triste que um dos mundos ela falhou em salvar, e embora fosse apenas um de 300, era o único mundo para seus habitantes. Nesse momento, Seiya aparece frustrado por não estar mais conseguindo evoluir com o treinamento, deixando Rista feliz, pensando que agora finalmente ele vai treinar lutando contra criaturas. Porém, ao invés disso, ele pede para ela fazer novos equipamentos de treinamento. Então Arya sugere que ele treine com os deuses, já que era uma forma segura e ainda mais eficiente do que enfrentar monstros. Ela leva Seiya até onde o deus Cercius, Lâmina Divina, estava treinando e pede que ele ajude Seiya a evoluir. Assim, os dias se passam com Seiya treinando com Cercius, enquanto Rista perguntava dia após dia para ele como o treinamento estava indo. Porém, à medida que os dias se passam, ela percebe como Cercius estava ficando cansado e se sentindo derrotado, chegando ao ponto de se esconder do Seiya para não treinar mais. Mas como sempre, ele não queria parar de treinar, deixando Cercius com medo dele. Arya aparece e fala que a deusa-chefe Ishtar quer falar com ela. Lá, Rista conta que o treinamento de Seiya e Cercius não ia muito bem, e Ishtar explica que Cercius já foi humano e apesar de ter perdido suas memórias da sua antiga vida como humano, seus sentimentos nunca desapareceram por completo, e essa parte humana mais fraca dele se abalou ao treinar com Seiya, e por isso estava sendo um bom treinamento para os dois. Então Ishtar fala que com sua habilidade de premonição viu que a cidade de Seymour estava em perigo e pede para Rista ir para lá imediatamente, onde ela irá encontrar com 2 aliados. Então Rista interrompe o treinamento maluco do Seiya e parte para a cidade, onde eles encontram algumas pessoas que saíam do local dizendo que em breve seriam atacados por mortos-vivos. Eles então vão comprar a água benta, o material mais eficaz para lidar com isso. Seiya é exagerado como sempre, querendo comprar 1000 água benta, mas Rista compra somente 10. Depois eles encontram seus aliados na igreja, 2 draconianos descendentes de dragões, Mesh e Elulu, que além de draconiana também era maga. Devido à desconfiança de Seiya, ele taca água benta no padre. Rista reclama com ele, mas para surpresa de todos, o padre de fato era um morto-vivo. Ele explica que aquele era o poder do Death Magla, um dos nobres celestiais do exército do Lorde Demônio, e sua intenção era se infiltrar para atacar eles quando menos estiverem esperando. Seiya despedaça ele rapidamente, mas apesar disso, ele continua vivo e fala que ele foi só o começo, dizendo que o exército com mais de 10.000 mortos-vivos chegará na cidade pela manhã. Como ele continuava vivo, Seiya se prepara para pôr um fim nele. Sabendo que estava por vir, Rista rapidamente tira todos da igreja, saindo bem a tempo dela explodir, e a coitada da freira desmaia ao ver a igreja histórica da cidade destruída. Depois de Seiya garantir que os outros não eram mortos-vivos, Rista analisa a força dos aliados, percebendo que eles eram bem fracos, porém podiam evoluir. Mas Seiya não fica interessado, negando ter aliados. Eles tentam dizer que podem ser úteis, mas nada adianta. Nesse momento, vários cavaleiros aparecem e a freira acorda, explicando que eles eram a deusa e o herói que vieram proteger a cidade. Então eles dizem que foram até lá para ajudar na batalha contra os mortos-vivos. Mas Seiya também nega a ajuda deles e ainda pede uma recompensa pelo serviço de proteger a cidade. Ele também nega a ajuda de Rista, pegando voo e deixando ela para trás. Indignada, ela cria asas e corre tentando alcançar Seiya, que era muito mais rápido que ela. Percebendo que não se livraria dela, ele segura sua mão e leva ela junto a toda velocidade. Quando chegam no local onde o exército de mortos-vivos está, Rista estava com suas asas acabadas.
Seiya então usa sua nova habilidade de criar chuva de meteoros, eliminando todo o exército de uma vez, e ainda usando a mesma habilidade novamente por precaução. Mais tarde, Elulu conta que estava preocupada com Mesh, que estava desaparecido. Seiya mostra sua nova espada de platina, que fez usando cabelos de uma deusa, os cabelos espalhados da Rista. Nesse momento, um homem aparece dizendo que um sujeito de capuz mandou um presente pro herói. Seiya acha suspeito, mas Rista fica empolgado ao abrir e ver um belo espelho. No entanto, Seiya tinha razão de ter suspeitado. O espelho tinha sido mandado por Death Magla, que criou o exército de mortos-vivos e estava prestes a eliminar Mesh por vingança. Seiya age tranquilamente, pedindo para Rista abrir um portal para o reino divino, mesmo eles não tendo tempo para isso. Porém, antes de ir, Seiya usa sua espada que podia cortar o tecido do espaço para cortar o braço do Death Magla, e atravessa rapidamente o portal para o reino divino, onde eles teriam apenas alguns minutos para achar onde Death Magla estava, a tempo de impedir que ele abatesse Mesh. Eles pedem ajuda para Ashtar, que depois de pensar se deveria ou não ajudar, abre um portal que manda eles exatamente para a sala onde Death Magla estava. Enquanto Rista cura Mesh, Seiya ataca Death Magla. Porém, além dele ter um escudo que o protege do ataque, ele cria uma espécie de monstro fantasma de fogo, o Filho Sombrio, para atacar Seiya. Ele era extremamente forte, sendo fraco somente para gelo, o oposto do elemento de Seiya, que também era de fogo. Porém, como ele era muito cauteloso, ele já tinha previsto todas as possibilidades, incluindo ter que enfrentar algum inimigo com fraqueza de gelo. Então ele congela o monstro usando seu bracelete, que concedia para ele atributo de gelo, explicando que fez vários braceletes para diferentes atributos com o cabelo da Rista, o que deixa ela preocupada com a quantidade de cabelo que caía dela. É bom alguém apresentar aí para ela o shampoo Pantene. Com o corpo do fantasma congelado, ele fica fraco para ataques de fogo e Seiya dá um fim nele, deixando Death Magla apavorado por perceber que seu fim estava próximo. Depois de derrotar Death Magla na cidade Seymour, eles comemoram quando Mesh acorda depois de ter ficado dias desmaiado. Seiya finalmente aceita os aliados, porém como carregadores de bagagem. Mesh então conta sobre uma lenda da sua vila Nakashi, que diz que um dragão deixou ele e Elulu bebês, dizendo que futuramente eles ajudariam uma deusa e um herói a protegerem o mundo Gaia Brand, e que eles deveriam ir pro Covil dos Dragões quebrar o selo para receberem as mais poderosas armas que os ajudarão na missão. Mas para variar, Seiya pede para antes eles voltarem ao reino divino. Lá ele se encontra com Cerseus, o Lâmina Divina, que por ironia estava com pavor de lutar com espadas por culpa de Seiya. Porém, Seiya explica que quer que ele treine Mesh, e ao ver que o garoto estava abaixo do seu nível, Cerseus se anima novamente. Depois eles vão até a deusa do fogo Estíaca, pedir para ela ensinar magia de chamas para Elulu. Então restava Seiya encontrar um novo deus para treinar, mas por sorte ou azar, Rista tromba justamente com a deusa mais poderosa, a deusa da destruição Valkyrie. Seiya pede para ela treinar ele, porém isso irrita ela. Por sorte, Arya aparece, sendo do alto escalão, pede para Valkyrie deixar Seiya em paz. Então Arya apresenta Seiya para Adenela, a deusa da guerra, que é mais forte que Cerseus, porém completamente maluca e sombria. Depois de 3 dias treinando, Mesh evoluiu bastante, diferente de Elulu, que não parecia ter talento para magia. Mesmo assim, eles se preparam para finalmente ir pro Covil dos Dragões. Nesse momento, Adenela parece completamente diferente e apaixonada por Seiya, mas ele rejeita ela e todos partem para a jornada, deixando Adenela para trás, furiosa pela rejeição. No caminho pro Covil dos Dragões, Seiya mostra uma nova habilidade, uma fênix que automaticamente destrói todos os inimigos próximos deles de níveis inferiores a 30, deixando Mesh e Elulu sem poder enfrentar nenhum. Rista tenta ver qual nível ele estava, mas mais uma vez ele usava o disfarce e uma proteção que dessa vez ataca seus olhos. Depois de caminharem, finalmente as mãos de Mesh e Elulu brilham, indicando que eles tinham chegado ao local. Eles acham o selo que a lenda contava, ficando animados, mas Seiya usa suas habilidades abrindo passagem à força, deixando os dois se sentindo inúteis por nunca ajudarem. E assim eles chegam em um lugar onde tem um portal que os levaria para o Covil dos Dragões. Depois de Seiya testar a segurança com um lagarto, eles sobem no portal, indo parar no Covil dos Dragões, onde todos têm aparência dracônica, descobrindo que Mesh e Elulu eram diferentes por serem escolhidos por um destino grandioso. Eles conhecem a monarca da Vila Dragão, Leviai, que concede a Mesh o poder de se transformar em Draconato, como forma de aumentar suas estatísticas, enquanto Elulu vai receber algo um pouco diferente. Seu destino era se tornar Ygzazion, a mais poderosa das armas, que derrotará o Lorde Demônio. Porém, isso custaria sua vida. Todos ficam em choque, mas Leviai explica que essa era a única forma de deter o Lorde Demônio, que já havia tomado 70% do mundo. Obviamente, Elulu fica em choque ao saber que terá que ser abatida, mas Leviai diz que aquilo era uma honra para o seu povo. Enquanto aguardavam a ceia, Rista e Mesh tentam consolar Elulu, mas ela diz que estava feliz em finalmente ser útil. Porém, Seiya fala que o destino dela já estava decidido, fazendo a menina entrar em pânico. Depois da ceia, finalmente o momento da cerimônia chega. Elulu vai ter que cair no abismo onde tem um círculo mágico criado pelo primeiro Imperador Dragão, onde a carne e sangue dela serão absorvidos e transformados na espada sagrada Ygzazion. Elulu
tenta se manter forte, mas Mesh tenta impedir a cerimônia, fazendo Elulu hesitar. Então ela é levada à força, mas para surpresa de todos, Seiya salva ela, dizendo que seu destino era ser sua carregadora de bagagem, deixando a garota emocionada. Levi questiona Rista, mas ela promete que vai salvar o mundo, porém sem sacrificar nenhum amigo para isso. Mas Levi já tinha imaginado que isso pudesse acontecer e colocou o paralítico na comida da ceia que todos comeram. Ela só não contava que Seiya não seria afetado, porque somente fingiu comer a comida, pois desconfiava que pudesse ter algum veneno. Então Levi se transforma em um dragão por completo, ficando com escamas de proteção. Mas Seiya, que tinha imaginado que pudesse ter que lutar com algum dragão, e sim, esse cara imagina tudo, galera. Imaginando isso, ele já tinha feito uma espada matadora de dragões, utilizando cabelos de draconianos e da Arista, explicando que cortou mais cabelos dela enquanto ela dormia, deixando ela furiosa. Claro, né? Nesse ritmo ela fica calva antes dos 30. Levi tenta eliminar Elulu, já que ela não precisava estar viva para o ritual acontecer. Porém, prevendo que seria impedida antes da ceia, ela colocou um colar amaldiçoado na Elulu que eliminaria ela de qualquer forma. Seiya ataca com fogo, mas depois desse ataque, para se proteger, ela endurece suas escamas, se tornando um escudo impermeável. Mas Seiya continua atacando ela sem parar, até levar ela para a beirada do abismo. Ela fica tranquila, pois podia voar, mas Seiya tinha aproveitado seu primeiro ataque para deixar ela incapacitada de voar, o que faz com que ela caia no abismo e se transforme em uma espada, pois também era uma draconiana. Então ele corta Elulu, tendo o sangue dela também, conseguindo finalmente a espada Ygzazion. Os outros draconianos ficam confusos sobre como agir, mas Seiya lembra eles que a própria Levi disse que ir de arrasta pra cima daquela forma era uma honra, encerrando o problema. Porém, nessa ida, Rista fala com Seiya a sós que percebeu que ele mentiu e que na verdade aquela não era a espada sagrada. Ele fala que aquilo tranquilizou a todos e pede pra ela manter em segredo, dizendo que eles teriam que achar outra forma de derrotar o Lorde Demônio. Antes de saírem da caverna, eles são cercados por soldados. Eles pedem pra Seiya ajudar eles a derrotarem Bilbud, um demônio disfarçado de mosca que estava atacando a fortaleza de Olga com uma horda de moscas gigantes. Então o grupo voa até o local onde as moscas estavam, chegando bem a tempo de ver elas pegarem alguns soldados, levantarem eles e soltarem do alto, eliminando todos de forma trágica. Seiya, percebendo que seria mais difícil de derrotar elas do que os mortos-vivos, chega à conclusão que não era o momento de agir. Eles conhecem Rosalie, a capitã dos soldados, que estava devastada pelas baixas dos seus homens, e se alegra ao ver que finalmente o herói chegou. Eles fazem uma pequena reunião para preparar o ataque, com Rosalie animada para enfrentar as moscas. Porém, Seiya não pretendia lutar antes de treinar por 3 dias. Todos ficam abismados, mas Rista explica que no reino divino isso seria apenas 1 hora para eles. Mas isso não acalma Rosalie, que começa a questionar a capacidade do Seiya. Ele ainda diz que a culpada pelas baixas dos soldados era dela, que mandou seu povo para a batalha mesmo estando despreparada. Isso enfurece ela ainda mais. Ela tenta bater nele, mas ele dá um tapão na cara dela, deixando sua cara inchada. Rosalie rosna como um cachorro enquanto o grupo atravessa o portão. De volta pro reino divino, Seiya diz que a forma mais eficiente de lutar contra as moscas era treinando arco e flecha. Então ele vai treinar com a deusa da arquearia Metis, que explica que consegue atirar 7 flechas em sequência. Porém, antes do treinamento começar, ele deverá aprender a usar um arco mágico, o que ele faz em poucos segundos, surpreendendo a deusa. Enquanto ele treinava, os draconianos ficam entediados, pois também queriam treinar. Nesse momento, Cercius aparece dizendo para eles tomarem cuidado, pois Adenela enlouqueceu e estava doida para eliminar Seiya por sua rejeição. Rista vai até a área pedir conselhos para sua amiga, mas ela não se preocupa, porque tinha certeza que Seiya podia se cuidar, mas com isso, ela repara que os dois pequenos tinham poderes ocultos que ela podia ajudar a liberar, deixando os dois felizes em poder se melhorarem. Enquanto todos treinam, Rista vai até Adenela, se assustando ao ver o quanto ela realmente estava completamente psicótica e doida para abater o Seiya. Ela inventa que tinha ido até o reino divino sozinha e corre para avisar Seiya para ficar longe da Adenela, mas ela segue imaginando que Rista tinha mentido sobre vir sozinha. Ela se prepara para abater o Seiya, mas ele acalma ela com apenas um cafuné, fazendo a deusa voltar a se apaixonar por ele e perdoá-lo. Depois de 3 dias, Mesh já conseguia transformar sua mão em dragão, e Elulu adquiriu a magia de diminuir e aumentar a velocidade de quem ela quisesse, um poder útil para ajudar Seiya. Arya fala que com mais treinamento, Mesh conseguirá se transformar em dragão por completo e Elulu conseguirá novas magias de suporte. Rista então comenta que Seiya estava treinando com Metis, deixando Arya preocupada. Ela diz que Metis é uma ninfomaníaca, sendo muito pior que Adenela, e tinha fama de raptar os heróis para ter relações com eles, e por isso ficava isolada na floresta, para nunca ter contato com humanos. Desesperada, Rista corre para socorrer Seiya. Lá ela vê Metis amarrada, dizendo que para finalizar o treinamento, Seiya deverá disparar para cortar as cordas, para mostrar o que aprendeu, e em seguida eles fariam amor. Porém, Seiya resolve treinar mirando na cabeça da deusa, o que enfurece ela. Ela fala que o novo treinamento de Seiya seria impedir que ela o ataque. Ele dá vários disparos
disparos nela, fazendo Mitch ir atrás do Mesh. Porém, nesse momento, Seiya aproveita para dar 5 disparos consecutivos, fazendo a deusa desistir de atacar, ficando impressionada com o fato de que um humano tinha conseguido ir tão longe. Com isso, Seiya finaliza o seu treinamento. Eles voltam para a fortaleza de Olga, descobrindo que Rosalie não quis esperar por eles e foi sozinha enfrentar Bilbud. Chegando lá, Seiya resolve usar Rosalie de isca, pois facilitava atirar nas moscas. Porém, um dos soldados chega falando alto, revelando onde o grupo estava escondido. Seiya então muda de plano e pede para Rista distrair Bilbud. Ela corre para tentar impedir que Bilbud machucasse Rosalie, inventando ter vindo sem Seiya. Porém, Rosalie reclama que ele prometeu que viria depois do treinamento, fazendo Bilbud suspeitar que ele treinou arco e flecha e voa ainda mais pro alto para não ser atingido. Ele solta Rosalie e Rista salva. Em seguida, Seiya dispara 7 flechas em sequência, chegando ao nível da deusa. Porém, Bilbud consegue desviar de todas elas. Mas como isso era uma possibilidade, Seiya tinha transformado as flechas em pássaros, fazendo elas voltarem a atingirem Bilbud, restando somente as moscas para derrotar. Então Seiya diz que vai precisar das novas habilidades dos aliados, deixando eles animados. Porém, ele dispara em todas as moscas rapidamente e pede para Elulu dar velocidade para Mesh para ele recolher todas elas com a mão de dragão, para ele conseguir incinerar todas, fazendo Mesh se sentir uma vassoura. Com a vitória, Rosalie conta sobre uma armadura lendária que fica em um santuário na Vila Izali, que pode ajudar a derrotar o Lorde Demônio. Porém, quando eles chegam na vila, vem um dos 4 nobres celestiais que invocou uma tartaruga gigante para destruir a vila e a armadura lendária, fazendo eles ficarem sem a espada e sem a armadura. Mas ao invés de lutar com Seiya, ele se destrói, invocando um ceifeiro conceitual. Seiya percebe que não conseguiria lutar contra um oponente tão forte e pede para Rista abrir o portal. Ele parte o ceifeiro ao meio, mas isso só faz ele se dividir em 2 e atacar Seiya. Rista cria o portal e Seiya joga eles pelo portal. No reino divino, ele diz que tá ferido, mas quando Rista olha, era apenas um arranhão, que ele faz questão de ser curado. Eles acreditam estar seguros, porém o ceifeiro consegue invadir o reino divino, deixando eles desesperados. Pra piorar, diferente das outras vezes, Seiya não tinha ideia de como derrotá-lo. Sem outra opção, eles fogem do ceifeiro enquanto ele derrota todos os deuses que tentam enfrentá-lo. No caminho, eles encontram com Adenela e Seiya aproveita de seus sentimentos para pedir que ela pare o ceifeiro, porém ela também é derrotada. Mas felizmente, isso deu tempo suficiente para Seiya bolar um plano. Ele corre até Valkyrie, a maior deusa de todas, sabendo que ela estava pintando e faz com que o ceifeiro quebre sua pintura. Isso deixa Valkyrie furiosa. Ela ataca o ceifeiro com todo, usando sua potência máxima para prender o ceifeiro em um portal de Valhalla. Porém, essa habilidade usa a força vital de quem a usa, fazendo a deusa sangrar. Seiya pede para Valkyrie o treinar, mas ela explica que um humano com certeza morreria utilizando aquela técnica. Apesar disso, ela aceita treinar outras técnicas com ele. Mas antes de ir para o seu treinamento, ele explica para Rista que pegou um pedaço da armadura destruída, usando o material junto com o cabelo dela para fazer uma espada indestrutível. Rista fica toda animada e abraça Seiya, mas ele friamente pede para ela se afastar, dizendo que ela estava fedendo. Mais tarde, Rista se encontra com Cerseus, que fala que Star queria ver ela. Lá, Star conta que o último nobre celestial estava atacando e pede para ela ir para lá imediatamente depois de tomar um banho, fazendo ela perceber que de fato estava fedendo. No banho, ela se esfrega tanto que quando vai se encontrar com Arya, estava com a pele vermelha. Arya mostra que Mesh finalmente aprendeu a se transformar em dragão por completo, enquanto Elulu aprendeu uma magia que acelera ainda mais quem ela quiser. Eles vão ver como Seiya estava indo no treinamento, porém Rista pega ele e Valkyrie em uma posição inapropriada, mas Seiya jura que não tinha feito nada além do treinamento e ela apenas deixa passar e entrega um presente para ele, um boneco feito de cabelo dela. Todos acham estranho, mas Seiya guarda o presente e Rista explica que eles têm que voltar para Gaia Brand. Chegando lá, eles se deparam no meio de uma batalha, encontrando com o último nobre celestial, que é muito mais poderoso que os outros 4. Porém, o mestre da guerra, o pai da Rosalie, aparece e elimina ele com um único golpe. Rista pergunta por que ele não se juntava contra a luta do Lorde Demônio, já que era tão forte. Porém, ele responde a pergunta se transformando em um bebê. Nesse momento, Rosalie aparece explicando que seu pai foi amaldiçoado e diz que explicará melhor mais tarde no castelo. Então o grupo dá uma volta pelas redondezas, mas enquanto todos queriam se divertir, Seiya queria comprar mais ervas medicinais para cura, mesmo com Rista dizendo que ele não precisava disso, já que tinha ela, a deusa da cura. Nesse momento aparece um cliente ferido na loja e ela e o dono da loja apostam quem curava mais rápido, mas de fato as ervas medicinais tinham mais efeito do que ela. Mais tarde, no castelo, Rosalie pede pro grupo não permitir que seu pai vá na luta, tanto pela maldição lançada pelo Lorde Demônio, mas também por já estar velho e ter lutado contra demônios durante anos, merecendo descansar por ter sido um bom guerreiro e pai. Seiya concorda, dizendo que ter um velhote na luta só iria atrapalhar, irritando Rosalie novamente. Algum tempo depois, com ele de volta ao normal, ele conversa com Rista, perguntando se ela sabia o motivo de deuses viverem eternamente. Como ela diz não saber, ele explica que é porque ficam com uma
alma virtual, enquanto a verdadeira fica em uma sala no reino divino onde o tempo não passa, assim como o herói convocado que, se morresse, retornaria ao seu mundo original, local que sua verdadeira alma fica. Porém, ele explica que há uma arma mágica capaz de destruir a alma original, fazendo tanto os heróis convocados como os próprios deuses serem imortais. Ele diz que o Lorde Demônio possuía essa arma, na qual ele revela que foi entregue a ele para que ele próprio desse um fim na Rista e em Seiya. Ela fica confusa, mas ele explica que quando foi derrotar o Lorde Demônio, ele trocou de lado ao perceber como ele era poderoso. Ele ataca a Rista, imobilizando ela. Sem ter o que fazer, ela se prepara para ser eliminada, mas o grupo chega a tempo e Seiya salva ela. Rosalie fica chocada ao ver que seu pai era um traidor, enquanto ele pergunta para Seiya como ele previu aquele ataque, mas como sempre, ele só pensou na possibilidade dele ser um traidor. Então o velho come algo que o Lorde Demônio tinha entregado a ele, se transformando em demônio. Os dois começam a lutar de forma tão rápida que nem Rista conseguia acompanhar, mas ela continua calma, pois Seiya sempre estava preparado. Porém, nesse momento ela percebe que pela primeira vez ele não tinha dito que estava preparado antes de sair do reino divino, como sempre dizia. Pouco depois, Seiya tem seu braço tirado, deixando todos em choque, mas ele foi esperto e usou esse momento para tirar um dos braços do adversário, justamente o que estava usando a espada. Ou seja, agora Seiya tinha a vantagem por ser um único armado, e assim ele finalmente o derrota. Assim que a luta termina, Rista cura seu braço. O velho, que tinha voltado ao normal, chora de dor por conta do ferimento e Seiya pede para Rista curar ele também, e para Rosalie cuidar de seu pai. Ela nega, dizendo que aquele não era mais o pai dela, mas depois de Seiya dar uns tapas, ele pede para ela se despedir de seu pai, enquanto ele ainda estava vivo. Então ela se despede com ele fazendo um cafuné nela, como fazia quando ela era pequena. Depois, com a eliminação de seu pai, Rosalie assume como governante. Depois de um tempo, Seiya se recupera completamente da luta. Todos pensam que eles vão voltar a treinar, mas ele diz que não faria mal se eles se divertirem um pouco, enquanto ele ia comprar mais algumas coisas para se preparar para a batalha final contra o Lorde Demônio. Todos estranham a decisão, mas vão passear indo para uma loja de roupas de banho, onde Rista compra uma sunga imaginando Seiya usando a peça. Depois do passeio, eles chegam na hora combinada para encontrar com Seiya, mas ele não aparece. Então eles procuram por ele em todas as lojas que vendiam itens, mas nenhum tinha visto Seiya. Preocupada com ele, Rista vai mais uma vez pedir ajuda para Arya, se surpreendendo ao ver que ela estava chorando. Arya fala para elas irem conversar com Star. Todos vão para a sala onde guardavam as almas dos deuses, onde Star estava esperando por eles e fala o que eles mais temiam. Seiya foi lutar contra o Lorde Demônio sozinho. Ela explica que apesar dele ser frio e rude, pensava em proteger os amigos acima de tudo, motivo de nunca deixar eles ajudarem ele, e não queria colocar nenhum deles em perigo, já que com a nova arma, até a Rista poderia morrer. Rista questiona que ainda assim ele treinaria antes de ir para a batalha, porém Star mostra o atual potencial de Seiya que ele mantinha em segredo, revelando que ele já tinha evoluído o máximo que conseguia há algum tempo e não tinha mais o que fazer. Marsh diz que ele pelo menos tem a espada sagrada, mas Rista explica que na verdade ele também mentiu sobre isso, então sem a espada e o escudo ele não teria como vencer no seu estado atual. Star diz com tristeza que ele sabia e por esse motivo pediu para treinar com Valkyrie, que tinha um poder invencível do portal de Valhalla, revelando que o momento que Rista pensou que eles estavam fazendo algo inapropriado, na verdade, era uma cerimônia para ele usar essa habilidade. Porém, apesar de permitir que ele derrote o Lorde Demônio, usar tal poder eliminaria ele. Rista questiona por que Seiya foi tão longe para proteger eles, e Star responde mostrando o passado. Seiya já tinha sido escolhido para ser herói antes por Arya, para salvar o mundo que ela falhou em salvar. Eles também tinham dois aliados, como atualmente, mas diferente de agora, Seiya era completamente despreparado. Embora já fosse forte, ele não se preocupava com treinamento, contando sempre com a sorte. Isso deu certo por tanto tempo que todos confiavam na capacidade dele, levando tudo como uma grande aventura. Um dia antes de enfrentarem o Lorde Demônio daquele mundo, Seiya conversa com Tiana, a curandeira do grupo e sua noiva. Ela diz para antes da batalha eles irem buscar uma informação importante para derrotar ele. Porém, Seiya nega, dizendo que não precisava, pois já tinham a arma necessária. Tiana pergunta por que ele sempre tinha tanta pressa para derrotar os inimigos, e ele explica que quanto mais eles demorassem, mais tempo aquele mundo sofreria, e por isso sempre tentava enfrentar os inimigos o mais rápido possível. E assim, no dia seguinte, ele de fato elimina o Lorde Demônio, deixando todos exaustos com a batalha e sem nenhum pico de energia ou magia. Os amigos comemoram a vitória, porém nesse momento o Lorde Demônio ataca novamente, devorando o amigo deles, revelando ter duas vidas, coisa que eles saberiam se tivessem pesquisado melhor. O monstro agarra Tiana e ao perceber que ela estava grávida, se diverte em terminar duas vidas em uma, enquanto Seiya implorava para a criatura poupar a vida de seu filho e sua noiva. Arya chora, dizendo que não foi culpa de Seiya o que aconteceu, pois era a função dela supervisionar a missão. Rista dispara a chorar também, e Star explica que devia ser as lembranças dela antes de reencarnar como deusa, quando ela ainda era a curandeira Tiana, noiva de Seiya. Depois de ir de base, ela reencarnou como deusa
deusa e o destino uniu os dois mais uma vez, por mais que nem ela e nem Seiya tivessem lembranças do passado. Rista então decide ajudar Seiya na batalha contra o Lorde Demônio. Arya chora dizendo que não queria perder a amiga mais uma vez, mas Rista insiste em ir na missão. Mesh e Lulu também não aceitam ficar para trás, fazendo o grupo ir juntos para a batalha. E assim eles chegam no castelo do Lorde Demônio, onde vem Seiya abrindo o portal de Valhalla, porém ele consegue usar suas garras para fugir do portal. Seiya ataca ele com a espada, mas somente a espada Egizazion tem efeito nele. Mas Seiya usa a boneca de cabelo da Rista para melhorar sua espada e jogar o Lorde Demônio de volta pro portal, vencendo a luta. Em seguida ele cai ferido por ter usado o poder. Rista chora dizendo que não vai deixar ele morrer e pede para Star conceder a ela todo o poder de cura. Star fala que ela já quebrou as normas usando um portal que a levasse diretamente pro local da luta, e usar o poder de cura poderia até fazer ela deixar de ser uma deusa, mas ela diz que aceita a punição que for necessária, então Star concede a ela todo o poder de cura e Rista começa a curar Seiya. Mesmo os ferimentos sempre voltando, ela promete que dessa vez eles teriam um final feliz. Depois de um tempo, finalmente os danos param e Seiya acorda. Rista tenta dar um beijo apaixonante nele, mas ele dá um cascudão, fazendo ela ficar com o galo gigante na cabeça. Nesse momento, Elulu pergunta por que o portal ainda não tinha desaparecido. O Lorde Demônio estava conseguindo sair da prisão e Seiya lança mais uma vez o portal de Valhalla. O portal começa a falar com eles que ele se foi para sempre dessa vez, mas em troca ele terá sua recompensa, a vida de Seiya. Rista tenta curar ele como da outra vez, mas os ferimentos eram piores e mais rápidos. Seiya começa a se despedir dos seus amigos, com Elulu chorando, dizendo que se tivesse virado a espada sagrada aquilo não aconteceria. Depois de se despedir dos pequenos, ele olha para Rista finalmente a reconhecendo como Tiana, ficando feliz ao ver que pelo menos dessa vez conseguiu salvá-la, ficando em paz. Alguns dias depois, os dois draconianos entram para a cavalaria imperial de Rosalie para continuar protegendo aquele mundo. Todos se despedem de Rista, que volta pro reino divino. Depois de um tempo, com ela completamente de luto, Arya aparece e diz que Star quer ver ela e tenta consolar a amiga. Chegando lá, Arya pede para Star considerar que apesar de Rista ter quebrado as regras, havia salvo o mundo de dificuldade S. Porém, Star fala que sua punição será salvar o mundo Esfória de dificuldade SS, o mesmo mundo em que Arya falhou em salvar e foi tomado pelos demônios. Para piorar, caso ela falhasse em sua missão, deixaria de ser uma deusa. Arya questiona o nível da punição, dizendo que nenhum herói conseguiria vencer tamanha dificuldade, mas Star explica que vai abrir uma exceção para Rista, dizendo que permitirá que o herói Seiya volte à vida. E assim os dois estariam vivos e juntos em mais uma missão. Já comenta aqui embaixo o que você achou desse anime, já deixa um gostei para ajudar esse vídeo. E galera, logo mais vai ter a parte 2 de Kuroko no Basket e a parte 2 de Kanojo, hein? Então caso você ainda não for, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, galera, isso é muito importante para você não perder os vídeos novos aqui do canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!